Todo mundo fala em equilíbrio, em viver uma vida equilibrada, mas a grande verdade é que a gente passa grande parte da nossa vida nos extremos. E o que são esses extremos? Ou a gente trabalha demais, ou a gente quer largar e jogar tudo pro alto, trabalhar de menos. Ou a gente se exercita demais e acaba ficando super cansado, ou a gente também quer jogar tudo pro alto e parar de fazer exercício. Ou a gente faz aquela dieta super restrita e vive naquilo, o que é quase impossível manter isso a longo prazo, ou então a gente chuta o balde e sai comendo tudo que vê pela frente. E se a gente for pegar para todas as áreas da vida, é muito parecida, né? Ou a gente fica rico muito rápido, ou também não junta nenhum dinheirinho ali. Enfim, como que a gente sai, como que a gente deixa de estar nesses extremos? Vamos pegar um exemplo que é o exemplo da alimentação. Eu já passei por isso, então acho que eu posso falar um pouquinho de como eu pensava a alimentação, né, anteriormente. Eu sempre pensava em comer super bem de segunda a sexta, né, em todas as refeições, normalmente são 4 por dia, né, o café da manhã, o almoço, um lanche à tarde e um jantar à noite, de segunda a sexta, e chegava sábado e domingo, eu falava, nossa, agora eu mereço, agora é meu momento. E metia o pé na jaca, né? O que acontecia comigo? Na segunda-feira, normalmente eu estava destruído, né? Para trabalhar na segunda-feira era aquele cansaço, era aquela luta, e aí você vai treinar algum tipo de luta ou vai fazer algum exercício, você está super exausto e aí você vai recuperar lá na terça-feira. Né? Às vezes bebeu demais, comeu demais no final de semana e aí você fica ali pelo menos 24 horas para tentar recuperar o que você era antes, por ter metido o pé na jaca. Até o momento que eu percebi que, poxa, eu preciso de fato comer tanto assim, para mim era um extremo, todo sábado e domingo, mas sim, o meu corpo sentia tanta falta que sábado e domingo eu queria compensar isso, porque eu acho que eu pensava, poxa, se eu não comer tudo nesse sábado e domingo, é bem provável que só no outro sábado e domingo que eu possa comer alguma coisa assim. E aí eu comecei a fazer conta. Bom, se eu tenho 4 refeições dia e são 7 dias na semana, a gente está falando de 28 refeições. Se as 8 refeições que são feitas sábado e domingo, né, eu praticamente comi muito mal, 8 refeições em relação a 28 na semana, a gente está falando aí de praticamente quase 30% do tempo comendo mal, ou seja, 70% eu passo comendo bem, 30% muito mal. Só que isso para mim é um extremo, né? Porque de certa forma é um esforço tremendo ter que comer muito bem de segunda a sexta. Eu pensei, e se eu fizer uma relação 80-20? 80% do tempo comendo bem e 20% cedendo ali aquelas delícias, um momento, né, um jantar com amigos, comer uma pizza, um hambúrguer, algo um pouco fora ali do padrão. Mas que não seja, que não fosse só sábado e domingo, que eu pudesse também me dar o luxo de comer durante a semana. Será que ia fazer tanta diferença na minha vida? E aí, ao invés de eu comer 8 refeições aos sábados e domingos, eu passei a comer 20% das 28, algo em torno de 5, 6 refeições distribuídas durante a semana. Ou seja, se eu for pegar, é quase como se todos os dias eu pudesse comer 3 refeições boas e fazer uma refeição não tão boa assim. E isso me tirou de um extremo, né, daquela ânsia de, poxa, eu vou aproveitar tudo num sábado e domingo. E esse foi um exemplo, tá? Eu acho que acontece às vezes com muita gente também, mas vamos pensar, por exemplo, em atividade física. A gente sempre acha que é fazer mais e mais e mais é que de fato vai funcionar. Mas pega uma pessoa, talvez, que começou agora, que é sedentária, não fazia nada, né? Um sedentário da atividade física. Perfeito, e de repente essa mesma pessoa tem um insight e fala, olha, essa semana eu vou começar. E de repente ela começa com 5 dias de musculação. Pô, é bem provável que depois da primeira semana ela vai estar tão dolorida que provavelmente ela vai tomar um ranço de musculação. Mas o problema está na musculação? Muitas vezes não, né? Talvez é a intensidade dela, né? Talvez se ela começasse com uma atividade mais leve, uma caminhada,
né? Um exercício de força 2 vezes por semana, aos poucos, né? De forma gradativa, né? Veja que o equilíbrio, né? Você tentar buscar o equilíbrio não é a intensidade, né? É você tentar buscar essa constância e ir crescendo ao longo do tempo e não se comparando com ninguém. Pensa que se eu começo uma caminhada 2 vezes por semana e talvez uma atividade de força mais 2, para quem não fazia nada é ótimo. Daqui a um mês eu posso subir para 3 vezes força, talvez aquela caminhada já começar a dar uma corrida. E se eu comparar o que eu era antes, eu estou muito melhor. Mas se eu comparar, né, com um colega do lado que já está muito mais à frente, é bem provável que eu me sinta mal. Então, penso eu que normalmente poxa, eu fiquei super cansado porque eu fiquei com o corpo exausto, então essa atividade física não é para mim. Mas, de repente, a gente começa tudo de uma vezada só, né? Então, como achar esse ponto? Cara, respeitando o seu corpo, respeitando o seu limite, né? E olhando para o que você era antes, né? Eu acho que Deus tem um plano para cada um de nós e Ele sabe o que cada um aguenta, né? E à medida que você vai habituando, né? Você vai tendo novos hábitos, né? E vai se habituando com eles, naturalmente você pode ir aumentando esses hábitos, né? E a intensidade disso na sua vida. A mesma coisa funciona, por exemplo, com as finanças das nossas vidas, né? Às vezes a gente pensa que quer ficar rico muito rápido, né? E que tudo acontece muito rápido. Até pode acontecer, né? Uma tacada de sorte, ou alguém que recebeu uma herança, ou de repente ganhou numa loteria, ou ganhou uma aposta, ou de repente criou algo, né? Extraordinário, uma empresa e vendeu e ficou milionário, multimilionário, uma coisa assim. Mas isso é raridade, né, de acontecer. Se a gente for ver na prática, de fato, as pessoas que enriqueceram, que formaram, né, grandes patrimônios, elas fizeram isso ao longo da vida, né? E o que elas fizeram de principal? Elas trabalharam e juntaram parte desse capital. Mas a gente acha que precisa, às vezes, né, e que vai conseguir juntar dinheiro só quando a gente tiver muito dinheiro, né? Mas a grande verdade é que não é assim, né? Se você começa com uma renda de um salário mínimo, por exemplo, né, que hoje está em torno de mais ou menos R$ 1.600, algo nesse sentido, a gente pensa, poxa, mas é pouco para começar a juntar. Tá, perfeito. Se é o seu primeiro trabalho, pensa que 1.600, de novo, a gente se comparando com o que a gente era antes, 1.600 para quem não ganhava nada é um baita salto, né? Eu não guardava nada porque eu não ganhava nada. De repente passei a ganhar 1.600. E qual que é a primeira coisa que normalmente a gente faz? Poxa, pega aquele salário e vai comemorar com a turma. E qual que é a segunda? Vai e comemora com a turma de novo. E a terceira? Vai e gasta tudo no shopping, né? E aí a gente sempre pensa, não, quando eu estiver ganhando 3, 5, eu vou começar a guardar dinheiro. Só que quando você chega nos 3, 5, provavelmente você já aumentou seu padrão de vida. E novamente você joga isso lá para frente. Quando eu estiver ganhando 10, que aí de fato dá para eu juntar bastante dinheiro, eu acho que eu vou juntar uns 2.000 quando eu estiver ganhando 10. Só que isso não vai acontecer, porque você não habituou, né? Você não criou essa disciplina de você também poupar um pouco. Então, ou a gente gasta demais, ou também a gente quer poupar demais, que é o outro extremo, né? É do tipo, poxa, eu ganhei tudo, eu quero juntar 80%. Eu ganho 10.000 no mês, eu vou juntar 8. Tá, perfeito, né? Se você vive bem com 2, se dá para você ter uma boa qualidade de vida com isso, tá tudo bem. Mas não é o que acontece de fato, né? Você quer cortar tudo, não quer fazer nada e também quer juntar tudo. Por quê? Talvez para querer chegar mais rápido num determinado lugar. É muito parecido com a atividade física, né? Por que você começa muito rápido? Por que você quer tudo muito rápido? Exatamente porque talvez você queira atingir um resultado que você atingiria talvez em 2, 3, 5 anos, você quer atingir em 6 meses, 1 ano, né? E aí você entra num extremo. Então, normalmente a gente fica pulando de extremo para extremo, né? Ou faz de mais ou faz de menos. Por quê? Porque normalmente é mais fácil a gente ficar nesses extremos, né? Porque a gente não pensa, a gente só faz. Para a gente ter esse equilíbrio, a gente precisa pensar. Eu estou de mais? Estou de menos? Estou guardando dinheiro demais? Estou guardando dinheiro de menos? Estou trabalhando demais ou estou trabalhando de menos, né? É uma outra questão também. Às vezes a gente trabalha demais e a gente vai deixando tudo para depois. Ah, não, depois eu fico com a minha família. Ah, depois eu passeio, né, com a minha esposa ou com o meu marido, o que quer que seja. Ah, não, depois eu encontro esse meu amigo, né? Um dia dá.
Só que pode ser que esse dia nunca chegue, né? E quando talvez a gente possa ter essa oportunidade, a gente também já não tem mais saúde, já não tem mais energia, já não tem nem mais vontade, ou talvez a gente nem consiga recuperar o tempo perdido, né? Quanta gente às vezes se dedicou tanto a um extremo, vamos pegar como exemplo um trabalho, a gente se dedicou tanto ao trabalho, mas a gente acabou deixando de lado outras áreas da nossa vida, né? A gente deixou de ter tempo para cuidar da nossa saúde, a gente deixou de ter tempo para cuidar dos nossos relacionamentos, das pessoas que a gente ama, da nossa casa, a gente deixou tempo de lado para cuidar também da nossa saúde mental, né? Das nossas emoções, e a gente foi só naquela acumulação constante. Né? E normalmente a gente usa até aquela velha frase, né? Poxa, mas eu preciso trabalhar porque para eu ter esse padrão de vida, eu preciso do trabalho. Tá, mas até quando? Né? Você já parou para perguntar, por exemplo, para as pessoas, talvez a sua família, se o mais importante para elas é o padrão de vida ou se é mais importante a sua presença, estar próximo, né? Se você tem essa liberdade de escolha, por que não? Né? Assim como a gente falou das finanças, a partir do momento que a gente começa a formar uma reserva, um patrimônio, é exatamente para a gente ter essa liberdade de escolha. Né? Se eu não junto nada ao longo da minha vida toda, né? Se eu não consigo formar uma reserva, eu vou passar a vida inteira trabalhando. E o problema não é trabalhar, o problema é não ter opção de escolha. Né? Não, tem que trabalhar porque eu preciso desse dinheiro. Né? Agora, se você sair de casa sabendo que você tem que trabalhar porque você escolheu, né? Inclusive poder escolher com o que trabalhar, porque você formou uma belíssima reserva financeira que talvez você consiga viver 2, 5, 10 ou talvez pro resto da vida sem precisar do recurso daquele trabalho, poxa, eu acho que isso é muito satisfatório, né? Poder dar conta da sua vida, poder dar conta da sua família, poder cuidar da sua saúde física, né? Integridade física, a parte mental, emocional, ter bons relacionamentos, enfim, acho que tudo isso faz parte, né, de uma vida bem vivida e do projeto, né, do Rumo ao 100 que a gente vem falando aí a cada vídeo e cada vez melhor. Então fica a reflexão, eu entendo que não é fácil, mas é possível, né? E normalmente a gente tende a pular de um extremo para o outro, né? Ou é tudo ou é nada, ou é tudo ou é nada. Por que não achar um caminho do meio? Eu acho que a constância é o mais importante. Né? É possível a gente se alimentar bem e criar um estilo de vida, né, que nos faça sentir bem com aquela alimentação, a energia, né, de se alimentar bem, a energia de se exercitar. Né? Acho que não precisa ser extremo. Aqui eu estou falando de pessoas comuns, eu não estou falando de atletas que realmente, né, dão a vida e vivem por aquilo. Estou falando de pessoas comuns que buscam saúde, que buscam longevidade. Né? Assim como no trabalho, a gente tem momentos de impulso na nossa carreira, que realmente a gente precisa ali dar duro, né, tá em cima, mas são momentos de impulso, né, literalmente. Não são momentos de impulso o resto da vida. A gente não fica 10, 20, 30 anos num momento de impulso, porque isso de alguma forma a vida vai nos cobrar lá na frente. Né? Um estresse, uma perda de contato com o filho, uma perda de contato com a família. Então, tudo isso eu acho que vale a gente refletir, vale a gente pensar e vale a gente tentar achar esse caminho do meio em todas as áreas da vida, seja na saúde física, na saúde mental, nos relacionamentos, né? Ter bons relacionamentos, nas nossas finanças, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, para que a gente consiga cuidar de tudo de forma equilibrada. Eu acho que esse é o grande desafio da vida e eu acho que isso é que torna a vida de fato bem vivida. Né? A gente conseguir dar conta de tudo isso de uma forma bastante equilibrada, com constância, sempre nos comparando com o que a gente era anteriormente, nunca nos comparando com outras pessoas ou com o que as outras pessoas querem que a gente seja. Então, se a gente sempre se comparar ao que a gente era antes, é bem provável que a gente fique super feliz, né, com a evolução que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Se foi, curte o vídeo, encaminha para alguém que precisa conhecer isso. Se não está inscrito no canal, se inscreva, deixa aí seu comentário e vamos juntos, se Deus quiser. Rumo ao 100.